dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Juarez, eu sou professor de Física da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e desde 2008 atuo no curso de formação intercultural para educadores indígenas na área de Ciências da Vida e da Natureza. E foi me pedido aqui para discutir um pouquinho meus trabalhos de orientação, as discussões que já fiz sobre trabalho de conclusão de curso, desde a minha entrada no FIEI, ou seja, discutir no sentido amplo, né? Vai fazer uma breve apresentação, que não é tão simples, né? E eu queria levantar um ponto já de saída, que é uma questão importante para a gente. Nós trabalhamos com o TCC, uma das características dele que é quem escolhe o projeto e o orientador, na verdade, é o aluno. Ou seja, a partir de algo que já vem com ele, de certa expectativa, vamos dizer assim, uma expectativa cognitiva que ele traz, de pesquisa, ele chega aqui com um projeto pensado. Eu acho que esse é um ponto importante, porque é um processo de diferenciação de nossa escola, do nosso TCC para outros cursos, né? Vou voltar nele mais à frente, mas já vou deixar registrado aqui. E para introduzir a discussão, né, ou seja, o que é importante de se pesquisar, de se trabalhar e o que foi até hoje para a gente. As práticas que trazem a construção de uma escola indígena diferenciada. Eu, por exemplo, não tenho dúvida disso. Ou seja, a presença de uma cultura viva dentro da escola indígena é um ponto de partida, é um ponto de chegada, é uma trajetória para se compreender melhor os TCCs que nós estamos produzindo. Ou seja, e para mostrar isso, vou trazer um exemplo também concreto. Ou seja, uma vez eu estava no Xacreabá, foi a primeira aldeia que eu tive o prazer de visitar, né? Depois eu fui em várias outras, mas a primeira foi o povo Xacreabá, com suas 30 e tantas aldeias, né? A gente chegava lá, ficava perdido, não sabia ainda para onde que ia. Mas nós chegamos lá em novembro, numa época que chovia muito pouco. E qual não foi nossa surpresa, né? Que fizemos uma reunião muito legal com os nossos alunos da área de CVN. Naquela reunião, num calor imenso, uma poeira muito grande, novembro, sem chuva, fomos para a cidade vizinha e depois no dia seguinte a gente voltaria. E naquele dia à noite, muito especificamente, choveu. Pouquinho, mas choveu. E a gente saiu com um clima, né, uma sensação boa de frescor. Chegando na aldeia não tinha ninguém, nenhum aluno apareceu. E nós fomos, o que está acontecendo? Cadê os nossos alunos? O que nós vamos fazer? Na verdade, né, como tinha chovido, todos eles foram para plantar milho. Ou seja, plantação de milho já estava comprometida pela ausência, né, da chuva. E eles foram todos, né, aproveitar a chuva e foram plantar. O que mostrava claramente para a gente como é que se ligava uma coisa à outra. E na nossa trajetória, naquele semestre específico, tanto as questões de trabalho quanto as questões de pesquisa acabaram caindo em três coisas bem distintas, bem próximas. Uma delas, a questão do milho, a importância do milho para aquela comunidade. E, como pano de fundo, a questão da alimentação. Depois, a questão de onde se planta esse milho, né? Então, nós temos as áreas onde se plantam e, por detrás disso, a questão da discussão do território. E, por outro lado, nós tínhamos também a questão do tempo da seca, tempo da chuva, e aí a gente tem uma outra discussão sobre o que se planta, o que se cultiva em cada época, né? Então, tudo um pouco de ciência perpassando as três questões. Tanto a ciência
o conhecimento científico quanto os saberes tradicionais. Então vejam que nós temos 3 pontos aí que vão ser a base de vários projetos ao longo do tempo, principalmente um deles, que é a questão do território. Ou seja, o território é uma marca, é quase que visceral, tal é a maneira com que o povo indígena encara, uma vez que eles foram perdendo seus territórios ao longo dos tempos, desde a invasão, desde a chegada do povo português no Brasil. Então nós temos um movimento, né, de retirada dos povos indígenas, ou então jogando cada vez para regiões mais altas com pouca água. Então nós temos uma situação delicada, né, que vai sendo retratado. Então alimentação, tempos de chuva e território vão ser o tempo inteiro retratados ao longo dos TCCs, dos trabalhos de conclusão de turno. E isso mostra como que a escola é algo vivo, porque não só eles aproveitam do conhecimento que a escola traz, né, que são os saberes científicos, para tentar resolver aqueles problemas ligados ao seu território, como também procuram saberes tradicionais que estão ali presentes nos pajés, nos anciões, nos mais velhos, para levar para a escola também com o mesmo objetivo, formar determinados grupos que possam compreender melhor a trajetória de formação do povo indígena. Então vejam bem, do povo e do seu território, né? Então nós temos algo que quando junta torna a escola extremamente viva, que é essa mediação entre o saber tradicional e o saber científico que ocorre ali dentro. E aí nós temos outros campos de pesquisa que se formam a partir disso, né? Ou seja, a busca dos saberes tradicionais é algo importante. Então nós vamos ter isso na observação das fases da Lua e sua influência, por exemplo, na agricultura, na plantação, no corte de árvores para a produção de casas, né, na produção de remédios próprios para o uso, né, pelo pajé principalmente. Então nós começamos a influência da Lua nos peixes, na pesca. Então nós vamos tendo aquela aplicação daqueles saberes em situações do cotidiano. E isso traz a ideia de uma escola diferenciada, né? Uma escola cujo movimento se dá pela observação do que ocorre na realidade, no que ocorre ali que se acredita que seja importante. E essa tensão entre saberes tradicionais e saberes científicos é muito bem expresso por uma aluna quando ela diz que uma aluna indígena, professora indígena já formada, quando ela diz que para nós, para nós existem 2 tipos de conhecimento científico e conhecimento tradicional. Ora, os 2 se aproximam, ora se afastam em função das explicações que se quer de determinado fenômeno. Só que para nós, os 2 convivem de maneira pacífica, harmoniosa, entre aspas, claro, mas foi o que ela quis dizer. Para vocês, existem também os 2, o saber científico e o saber tradicional. Só que, para vocês, um é hegemônico em relação ao outro. Então, o científico destrói quase que naturalmente a gente sabe que não é naturalmente, mas quase que vai destruindo o saber tradicional, tirando-o da escola, tirando de circulação. Então isso é importante porque é outro campo de pesquisa, né? Fora outros que a gente tem que eu gostaria de citar, né? Que é, por exemplo, o estudo das leis da física que atuam, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, as leis da física, as armadilhas indígenas, porque são coisas que não foram feitas, né? A gente está construindo essas coisas aqui, mostrando que a escola também, ao contextualizar o conhecimento científico, ela fornece uma visão de uma escola viva. E por último, eu queria citar algo que é importante, que são os terreiros de conhecimento da Dona Lissa, né, da aldeia Pataxup de Itapecerica. Porque ali nós temos umas representações da vida, do cotidiano, da história, da ancestralidade, dos valores, que retratam bem mediações entre esses vários contextos, entre a escola, entre o território, a comunidade.
Então, tudo isso são retratados em desenhos narrativas, em figuras, né? E por que é importante isso? Porque, ao se buscar ancestralidade, os povos indígenas fazem algo que é importantíssimo, que é construir, a partir dessa ancestralidade, um roteiro utópico das suas práticas cotidianas, e não um roteiro conservador. Então, os TCCs fazem um pouco uma mediação desse tipo. Produzir um TCC, produzir formas de relacionar coisas que a princípio não estariam. E que o aluno dá o seu, né, fechamento para aquilo ali. Né? Então, eu dou, né, agradecer que o convite feito para mim. É rápido, então tentei ser o mais breve possível. E fico aqui, né, para um debate que possa acontecer e espero que gere debate a fala que eu tive. Obrigado, tenha um bom dia aí de trabalho.